Bom dia! Estamos aqui de volta para a interação da primeira parte da nossa aula 5. Eu tenho aqui, hoje nós vamos trabalhar com as questões que a professora Rosânia nos deixou e vamos elaborar um pensamento mais reflexivo exatamente sobre o que nós vimos anteriormente, que é o papel central da escola como um aparelho ideológico. Vamos ver o que a professora Rosânia trouxe para nós. Aqui a questão é a seguinte: qual a característica da produção de bens materiais no capitalismo? Nós vamos ter que primeira divisão que ela mostrou foi a divisão do trabalho. Primeira característica é a divisão, vou mostrar aqui, do trabalho. Durkheim, como vocês lembram, ele considerava a sociedade como um imenso corpo fisiológico, biológico, ou seja, Durkheim, vamos lembrar, ele dizia que a sociedade é como o corpo humano. Tudo funcionando corretamente, as coisas ficam pacificadas e em harmonia. Durkheim trabalhava no sentido de entender que o problema da sociedade, que nós tínhamos que solucionar na sociedade, era produzir a harmonia, como no corpo humano. Se os membros estão funcionando bem, cada um fazendo sua parte, os movimentos dão certo e tudo dá certo na sequência. Mas vamos olhar aqui o que ele diz. Ele considerava a sociedade como um imenso corpo biológico que, ao se desenvolver, tenderia a multiplicar as atividades, diversificando as funções a serem realizadas por cada indivíduo, o que, em sua opinião, aumentava os laços de solidariedade entre os homens. Bom, a história nos mostra que Durkheim não estava tão certo, mas que ele também não estava tão errado. Se fosse desse modo, realmente muita coisa nós conseguiríamos. Mas nós entendemos que a produção de bens, ela exige outros instrumentos e ela ativa em nós, seres humanos, aquilo que nós vamos chamar de concorrência. A primeira concorrência que nós realizamos, qual é? É a nossa concorrência com a própria natureza. Nós lutamos constantemente para não sermos naturais. E o que é que nós fizemos como seres humanos, no passado e fazemos até hoje? Ao invés de apenas receber o que a natureza nos dá, nós, na verdade, intervimos diretamente na natureza e produzimos alimentos, produzimos roupa, produzimos tudo num número muito maior, numa qualidade muito melhor, a fim de sanear as necessidades que muitas vezes são necessidades construídas. Então aí já começa a concorrência, uma concorrência de nós com nós mesmos, para deixarmos de sermos naturais e passarmos a ser seres culturais, tá certo? Então vamos ver aqui, tem alguma questão, professora Ângela, para a primeira, Primeira questão? Sim, nós temos vamos aqui, lá, por favor. A tutora a Luciane, através da aluna também, a Adriane. Então, ela fala assim, com relação à questão 1, os bens, o comércio e os meios de trabalho são privados. Então, o sistema capitalista, ele visa maior lucro do que satisfação das necessidades da população. Então, a forma de produzir bens era a divisão dos trabalhos. A divisão do trabalho é aí uma característica que Durkheim aponta, Marx aponta, essa é a principal característica do capitalismo. Quanto mais o trabalho é dividido, quanto mais o trabalho é particularizado, mais produção eu tenho, porque a pessoa fazendo uma coisa só, a gente conversava aqui em off sobre o filme Tempos Modernos com Chaplin. Lembra, professora? Isso, com certeza. A gente estava falando dele aqui. Por quê? Ele faz uma coisa só. Aquilo se torna tão repetitivo que ele já sai automático. Então, algo que ele produzia e levava 30 segundos, com o tempo, em 15 segundos, ele acaba resolvendo, produzindo aquelas peças. Tá certo? Vamos passar para a segunda. Aqui nós temos um quadro, Olha aqui, a cooperação simples, cada um fazendo uma coisa, e aqui a divisão do trabalho. Olha aqui, uma prega botão, não sei se a imagem está claro, mas uma prega botão, outra faz a bainha, outra põe a linha, e aí vai.
né? Na verdade, aqui ela colocou enxuga, lava, guarda. Ai, gente, eu estava achando que era uma máquina de costura. Perdão, mas não é. Eu acho que é um restaurante que está aqui, ó. Lava, enxuga, guarda, né? É um ciclo, o trabalho particularizado. E aqui, do mesmo modo, só que cada uma está fazendo o trabalho completo. O que esse quadro nos mostra? Que com a ascendência do capitalismo, o sujeito, ele deixou de estar completamente envolvido no trabalho, né? Veja que por essa imagenzinha, que ela vai lavar a louça, enxugar e vai guardar. Então, ela tem o quê? Uma visão completa do ofício. Já aqui não. A que está lavando só faz lavar. A que está guardando só faz guardar e a outra só faz enxugar. Então, isso faz o quê? Com que nenhuma dessas aqui, desse quadrinho ao lado, tenha um envolvimento pleno com o trabalho. O que é que isso acarreta? Isso acarreta o que Marx vai chamar a alienação do trabalho, não é? Porque a pessoa só faz uma coisa, ela não participa do todo. Ao não participar do todo, o que acontece como consequência, ela não se identifica com o resultado do trabalho final. É como se ela não tivesse ali, naquele trabalho. Ela deixa de ver, por conta das questões ideológicas, como nós sinalizamos, ela deixa de perceber, não é? O trabalho como uma forma de aprendizado, o trabalho como uma identidade e passa a ver o trabalho apenas como uma atividade mecânica, certo? Então, nisso, tem algum comentário dessa? A questão 2 seria? Certo, da questão 2. Nós temos duas respostas, professora. Aqui, deixa eu só ler. Ela diz aqui, em sua opinião, o que é o trabalho alienado? O trabalho alienado é aquele no qual o trabalhador não possui, olha aqui, controle do processo de trabalho. Ele é dirigido por outro, por dono dos meios de produção, o proprietário da terra, fábrica, máquina, etc. O trabalho é uma forma de o ser humano se realizar, desenvolver suas potencialidades físicas e mentais, quando comanda seu processo de trabalho e coloca uma finalidade nele. Este é o trabalho que humaniza. Ou seja, o trabalho que humaniza é aquele em que o trabalhador se envolve desde o começo até o fim da produção. Então, ele vai se ver naquilo. Ao passo que a particularização gera a alienação e não a humanização, né? Tem a questão, por favor, professora? Nós temos a tutora Luciane, né? Então, as alunas da tutora Luciane, no caso a Marisa, elas escreveram o seguinte resposta da questão 2. É uma equipe de funcionários, cada um fica na função com meta e tempo para cumpri-la, sem fazer outra coisa para descansar até que atinjam sua meta. Tá, um abraço, é a Luciana e a Marisa, né? A aluna Marisa. A aluna Marisa e a Luciane, grande abraço para vocês. Eu fico muito feliz que sempre vocês estão participando. Sigam assim. Realmente, tem essa questão aí, como você bem colocou, as pessoas estão cada uma fazendo uma coisa. Não há um envolvimento, não há um entendimento de como o trabalho pode ser um ambiente socializador e, sobretudo, humanizador. Então, com o capitalismo, você não tem a humanização, você tem a alienação. Por quê? Por conta da divisão excessiva do trabalho, ok? Tem mais questão? Continuando aqui, vamos professora, a aluna Adriane também, da tutora Luciane, que fala assim, é aquela que faz determinado trabalho durante anos dentro de uma empresa, seguindo as regras impostas da empresa, sem questioná-las. Aproveitando aqui também, nós temos aqui a resposta da tutora Valéria, né? Sim. Questão 2, ela fala que é aquela que não... É aquele que não é oportunizado a reflexão, a inovação e criação. É um trabalho mecânico.
Pronto, exatamente isso. Estou percebendo que as alunas, quero agradecer a Adriane, qual é a outra? Tem a Marisa. A Marisa, a Adriane e as tutoras, Luciane, tem a Valéria. E a Valéria. Pronto, grande abraço para vocês todas. Estou percebendo que vocês acompanharam bem. Vocês estão percebendo que esse trabalho particularizado, ele não acrescenta muito na formação nem intelectual, nem reflexiva do trabalhador. Por quê? Porque ele é um trabalho, como foi bem colocado pela Adriane aí, é um trabalho mecânico. Ele só faz aquilo, ele só faz pregar botão, pá, acabou. Dali ele vai embora, aí ele almoça, janta, deita. Fica meio que programado, né, professora? Programadinho para aquilo ali. E aí não pensa, né? Assiste as manchetes dos jornais mais populares e aí pronto. Não faz uma leitura, não, mas por que tem que ser desse jeito, não é? Não faz um questionamento. Por quê? Porque esse trabalho em grande escala, ele é para alienar mesmo. Tem mais questões para a segunda? Não. Passar para a terceira. Sim, terceira agora. Né? Alienação. A professora Rosânia colocou aqui para nós. A palavra alienação tem várias definições. Cessão de bens, transferência de domínio de algo, perturbação mental na qual se registra uma anulação da personalidade individual. Então, veja, a alienada, ela colocou a foto do Chaplin lá no Tempos Modernos, achei bem interessante. Mas é isso mesmo, olha quando a gente diz assim, vige fulano é tão alienado, o que é que a gente quer dizer com isso? Que é uma pessoa que não sai, não se abre para um diálogo, não cria novas ideias, não se reestrutura dentro de uma nova forma de vida, não vê outras possibilidades, não é adepto a provocar mudanças, né? Então, aqui ela diz, exceção de bens também, uma alienação, eu trato em propriedade. Quando eu digo qual é a característica da propriedade, é a posse, o uso e a alienação, ou seja, alienação é venda, né, troca ou doação de bens. Alieno, eu faço o que eu quero com aquilo ali, né? Então, o trabalho alienado, ele toma meio que essa metáfora. O dono dos meios de produção faz o que quer com o trabalhador. Por quê? Porque sabe que esse não vai questionar, não vai refletir. Entender que isso muito acontece por conta do modelo social também que nós temos. Carência de emprego, carência de qualificação, tudo isso alimenta a máquina capitalista alienada. Professora, só um minutinho aqui, fazendo uma observação. Gente, vamos mandar aqui os parabéns hoje para a Luciane, entendeu? Porque ela está falando que além da aula ser ótima, os alunos dela já prepararam até um bolo dela de aniversário, entendeu? Poxa! Felicidades para ela. Já é o segundo bolo que eu tenho notícia e não chega aqui nesse estúdio. Gente, olha isso, hein? Eu quero aparecer magrinha, manter o estilo, mas assim não dá não, eu como um pedacinho de bolo. Nada, gente, tô brincando, aproveitem a festa, confraternizem, tá certo? Isso parabéns aí pra Luciane, viu? Isso aí. Felicidade. Vamos lá, vamos seguir. Aqui, alienação também. Está aqui, perda de consciência do trabalho. Os trabalhadores não reconhecem que os produtos produzidos por eles são resultado do seu trabalho. Aquilo que a gente tinha falado. O trabalho não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de fazer outras necessidades. Agravantes, alta DST, doenças sexualmente transmissíveis, Meios de comunicação. Mas será que esse DST é doença sexualmente transmissível? Eu não sei se eu estou noutra aula. Meios de comunicação e mecanismos ideológicos. O que é essa alta DST? Aí nós vamos agora para a questão da terceira, professora. Vamos lá. Aí, olha, gente, não me levem a sério aqui, eu vou pegar o que é essa sigla aqui, tá certo? Eu não estou identificando bem o significado da sigla, mas eu vou procurar e passo corretamente para vocês. Vamos dizer que os agravantes são os meios de comunicação e o mecanismo ideológico, como a gente viu. E tem lá, nos mecanismos ideológicos, a escola como papel central. Gente, tem pouca gente aqui no estúdio, mas o pessoal está se esborrachando de rir de mim. Vê se pode. Mas assim, vamos lá.
Os trabalhadores, aquilo que a gente falava, eles não se reconhecem no produto produzido. Por quê? Porque eles ficam fazendo uma e mesma coisa o tempo todo. Ou seja, eles perdem a consciência de que são trabalhadores, certo? Humanos. Eles pensam que eles são trabalhadores mecânicos, tá? Terceira, tem questão? Temos duas, sim. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Qual a relação entre taylorismo e fordismo? Discuta com seus colegas e faça anotações para o seu memorial. Tinha o mesmo objetivo, a aplicação do lucro dos detentores dos meios de produção. Claro, ambos visaram apenas a ampliação da produção sem levar em conta os direitos ou as condições de trabalho dos funcionários. Exatamente. O fordismo e o taylorismo, eles percebiam no funcionário um meio de organizar aquele grupo para que ele produzisse mais. Aí ali o Ford criou até uma comunicação interna dentro da empresa que levava a peça de um lugar para outro e que não se podia construir em excedente, tinha que se construir dentro da linha de produção que era solicitada para não haver perda de material, para não haver perda de matéria-prima. E aí ele chamava, né, as pessoas para participarem das conversas, dos diálogos, dando ideia. Mas isso também não tinha um fim tão humanizador, mas sim estimular a concorrência entre as pessoas. Pode falar a questão, professora, que a aluna colocou? Então, também a tutora Luciane, né, e a aluna dela, Marisa, ela nos escreveu o seguinte, a questão 3, os dois eram capitalistas, eles exploravam os funcionários com padronização de atividades humanas, tendo lucro e crescendo o poder econômico e sendo rígidos o tempo todo. Aí nós temos a rigidez, inclusive, do tempo, né? Que é 30 segundos, 20 segundos, aí esse aqui 15 segundos, não pode acumular material ali, rapidinho tinha que ser montado. Né? E a tutora Fabiane, né, com as alunas, a Eliane e Vanessa, que deram as seguintes respostas. Taylor estabelecia um padrão de tempo que os funcionários teriam de fazer. Então, esse controle, ele era racional, o tempo... Controle racional do tempo, isso. O controle racional do tempo, exatamente. Gasto pelo trabalhador. E com isso permitia a punição dos operários ineficientes. E o Fordismo padronizava a atividade humana, a obediência aos chefes e centralização de poder. Tá certíssimo. Tô vendo que as meninas estão bem aplicadas, muito bem, fico muito feliz. Estão no caminho, é isso aí. Agora você... Aí no seu polo, no seu lugar de trabalho, o seu trabalho, faça essa seguinte reflexão. Está sendo um trabalho humanizador ou ele continua sendo um trabalho alienado? É isto que cada um tem que perguntar para si. Dependendo da resposta, você vai dizer agora, fazer uma questão metodológica. Como eu faço para melhorar esse quadro ou para modificar esse quadro? Isso é importante. Refletir e perguntar como eu encontro soluções para problemas. Tem mais questão, querida? Não, professora. Momento, a participação das alunas encerra aqui. Tá. Devido ao objetivo ter sido cumprido, esses modelos se reproduziram com muita velocidade, que foi o Fordismo e o Taylorismo, né? Por diversas empresas e países até os dias atuais, assim como as péssimas condições de trabalho e os abusos contra os trabalhadores. Ainda tem muito, mas até que hoje as leis, elas são mais eficazes, não é? São mais fortes. Né? Então, aqui a gente vai encerrando, ele está parando aqui. Aqui a gente vai encerrando e desejo a vocês mais uma vez uma excelente semana e na próxima semana contamos com as interações de vocês, com as perguntas. Um grande abraço a Luciane, a aluna Marisa, a Adriane, todos que participaram, a Fabiane, todas que participaram e que ajudaram, Marlene, Valéria. Todas que ajudaram a nós realizarmos o nosso trabalho. Lembre sempre, a sua interação é fundamental para que
nós possamos oferecer algo de bom para você. Um grande abraço, professora Ângela, muito obrigada pela parceria, Gisele, e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Uma excelente semana a todos. Amém.